Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 falando um pouquinho aí sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazendo as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, você aí que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega ele de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Todos os dias aqui temos um bate-papo aí falando sobre política, economia e também aí o cenário corporativo, como eles impactam aí o nosso mercado financeiro também. Então, se você é um apaixonado por investimentos, trabalha em instituições financeiras e quer começar o dia bem informado, esse é um bom momento a partir das 5h50 da manhã. Hoje é dia 21 de março de 2022, olhando um pouquinho aí para o fechamento do mercado na sexta-feira, tivemos o índice Bovespa aí surfando bons momentos, né? Principalmente acompanhando as bolsas internacionais. E também aproveitando aí a alta das commodities, queda novamente no dólar e também na curva de juros, que fez com que alguns setores que estavam sofrendo um pouco mais, né, como setores aí de e-commerce, varejistas e também aí tecnologia, tivessem uma recuperação um pouco melhor e isso trouxe um ânimo também a diversos investidores. Olhando um pouquinho para exterior, tivemos um clima um pouco mais tranquilo, principalmente aí após falas do governo chinês em relação à guerra lá na Rússia e Ucrânia, reforçando inclusive aí aos Estados Unidos que não há nenhuma vantagem, que ninguém ganha nada com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e também o governo aí chinês se colocando aí como um parceiro em busca aí desse cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Com isso aí, essas falas de paz mundial acabaram aí trazendo mais tranquilidade e altas para os mercados na sexta-feira. As bolsas europeias aí fecharam perto da estabilidade, uma leve alta, né, em relação aí às bolsas norte-americanas, que subiram mais forte, e os mercados, óbvio, ainda refletem um pouquinho da preocupação com a inflação. Esse é um ponto aí que acaba pesando ainda bastante e vai ser a tônica ainda por muitas semanas, e também ainda reflete aí as decisões dos bancos centrais da semana passada em relação ao aumento de taxa de juros, mudança ou manutenção da política monetária, como vimos em alguns bancos centrais, e óbvio tudo isso acaba impactando bastante aí o cenário econômico e também o ambiente político e financeiro de todos esses mercados. Olhando um pouquinho aí para fechamento do mercado na sexta-feira, nós tivemos o índice Ibovespa fechando então com alta de quase 2%, alta de 1,98% a 115.311 pontos. O dólar voltou quase aos R$ 5, R$ 5,01, após uma queda de 1,49%, e as bolsas norte-americanas também surfando então um bom momento. Nasdaq subiu 2,05% na sexta-feira a 13.893 pontos, S&P 500 subiu 1,17% a 4.463 pontos, e Dow Jones teve uma alta de 0,80, com a bolsa chegando a 34.000, indicador 754 pontos. Olhando um pouquinho para a Europa também, tivemos também uma queda no euro, que chegou aos R$ 5,53, caindo 1,56%, e as bolsas europeias então fechando mais próximo da estabilidade, mas ainda em terreno positivo lá no dia 18, sexta-feira. DAX na Alemanha aí subiu 0,17% a 14.413 pontos. O CAC na França subiu 0,12% a 6.620 pontos. E no Reino Unido uma alta de 0,26%, com a bolsa chegando aos
404 pontos. A Ásia também fechou na sexta-feira com leve alta, a China subindo 0,32% a 12.328 pontos, enquanto a bolsa Nikkei no Japão subia 0,65% a 26.827 pontos. No final do nosso Morning Call de hoje, falamos aí também um pouquinho mais sobre a abertura de mercados e o fechamento das bolsas asiáticas, que também já finalizaram seus pregões especificamente. Olhando um pouquinho aí para criptomoedas, cenário de criptomoedas, tivemos novas altas na sexta-feira, com o Bitcoin aí subindo 2,57% e o Ethereum tendo uma alta de 5,19%. Petróleo futuro, tivemos aí também algumas mudanças em relação à commodity, que subiu na sexta-feira, onde o Brent chegou próximo de $108 e o WTI chegando a quase $105 aí na sexta-feira, mexendo também com o mercado interno, assim como falávamos ali na abertura do nosso Morning Call. E no dia de hoje, segunda-feira, também temos novas projeções aí de alta para o petróleo, tanto aí por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, falas específicas aí de União Europeia podendo definir um embargo também ao petróleo russo, né, assim como os Estados Unidos fizeram, e também tivemos no final de semana aí ataques que acabaram aí fechando uma refinaria lá na Arábia Saudita, e isso obviamente mexe com a questão de oferta e demanda e automaticamente sobe o preço do petróleo futuro, então podemos aí ter bastante oscilação também no dia de hoje. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Continuando aqui o nosso bate-papo e olhando para o índice VIX, índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele caiu na sexta-feira 7,01%, se afastando bastante dos 30 pontos, né? Baixou a 23,87 pontos. Há algumas semanas não víamos o índice VIX aí abaixo dos 30 pontos por tanto tempo, então um bom momento também para o cenário de bolsa aí com essa questão do índice VIX mais baixo. Lembrando, o índice VIX, quanto mais baixo, menor o risco, menor a oscilação na renda variável, principalmente quando olhamos aí para bolsas norte-americanas. Ouro futuro, também tivemos mudanças aí na negociação, com leve queda na negociação de ouro futuro na sexta-feira, que fechou aí a $1.928,20, com a perspectiva aí de fechamento no final de março de 2022, alumínio futuro chegando aos 3.498 pontos e o ferro refinado subindo também 150,59 dólares na ferro refinado na sexta-feira, fechamento também com perspectiva olhando para o fim de março de 2022, por isso tivemos aí também ações de empresas brasileiras voltadas à questão de refinarias de petróleo, aqui também voltadas a minério de ferro, que acabaram aí tendo altas também por conta desse movimento lá na China, que acabou aí elevando o preço da commodity na sexta-feira. Continuando e olhando aí para o fechamento, então, das empresas aí que compõem o índice Bovespa, as principais altas aí ficaram por conta de Iduc3, que fechou aí com alta de 11,13% a R$ 17,57. CVCB3 também subindo 9,80% a R$ 13,45. Tivemos Enev3 subindo 9,72% na sexta-feira a R$ 13,88. MRV3 também subindo 9,69% a R$ 11,09. E Amer3, o ticker de lojas americanas, que subiu 9,46% a R$ 26,96, números de fechamento das principais ações que compõem o índice Ibovespa. Olhando para as principais baixas do índice Ibovespa também, tivemos Fleury, que novamente aí fechou em queda de 2,14% a R$ 16,60. BIF3, que é Minerva, também caindo 1,11% na sexta-feira, chegando a R$ 11,61. Pão de Açúcar Pecar3 caindo 0,57% a R$ 22,87. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 0,47% a R$ 25,68. E TIM
TIM S3 caindo 0,37% a R$ 13,35. Essas foram as principais baixas aí que nós tivemos na sexta-feira, olhando para o índice Ibovespa e as ações que compõem o índice. Olhando um pouquinho aí para o dia de hoje, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho a nível nacional. Temos novamente aí Boletim Focus, como acontece todas as segundas-feiras, com a expectativa aí dos principais especialistas no mercado financeiro aí, os principais economistas das instituições financeiras, trazendo as suas projeções aí para crescimento de PIB, também a inflação e taxa de juros. Esse é um reflexo importante, visto que muitos bancos centrais na semana passada mexeram com taxa de juros. Aqui nós também tivemos alta aí pelo Copom, da taxa básica de juros, e o mercado já começa a precificar uma Selic acima de 13%, então vale a pena ficar de olho também na indicação do Boletim Focus nessa semana. E olhando um pouquinho aí para o exterior, uma agenda bem movimentada. Temos feriado no Japão, o que acaba mexendo um pouco aí com a liquidez das ações asiáticas, mas voltamos amanhã após o feriado no Japão, e no dia de hoje aí bastante movimentação na bolsa chinesa também por algumas definições específicas lá do governo chinês. A gente fala um pouquinho mais no fechamento do nosso Morning Call. Hoje nós tivemos também já a divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor na Alemanha, que veio aí também com um terceiro recorde consecutivo, o que acaba preocupando também em relação à inflação. O preço ao produtor normalmente, algum tempo depois, ele é repassado ao consumidor final, e aí voltamos a ter toda a preocupação aí com a inflação e principalmente aí os próximos passos, inclusive do Banco Central Europeu, que até o presente momento aí não alterou a taxa básica de juros, mas já mudou a política monetária e principalmente aí acelerou o fim dos estímulos econômicos, da recompra de títulos. Isso tudo também pode ter reflexo aí na economia e na próxima reunião do Banco Central Europeu. Falando em Banco Central Europeu, hoje também temos discurso aí dos bancos centrais do Banco Central Europeu, membros ali falando sobre a decisão da política monetária e próximos passos em relação à economia. Então também um panorama geral que pode aí intensificar algumas situações ou dar um pouco do panorama dos próximos passos a serem definidos pela presidente Christine Lagarde e demais diretores. Hoje também tem o relatório mensal econômico lá do Banco Central Alemão, que mostra um pouquinho também desses dados econômicos e também pode trazer aí uma certa preocupação olhando para todos esses indicadores que falamos há pouco. Hoje também temos discurso de membros do FOMC lá nos Estados Unidos e a grande expectativa aí de discurso de Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Ele também falando aí um pouquinho sobre a decisão na semana passada ali do Fed em relação à taxa básica de juros e a alta, e inclusive reforçando, né, que ele trouxe na última reunião que tem 7 reuniões aí do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, e o Banco Central norte-americano, se for necessário, vai subir nas 7 reuniões a taxa básica de juros. Então também ele pode dar um panorama maior de tudo isso e do discurso aí que veio na semana passada. Continuando e olhando um pouquinho aí para o ambiente político e tudo aquilo que pode mexer com o mercado nessa semana. Começamos uma semana aí sem muita agitação. Na sexta-feira os ministros do STF aí haviam suspendido aí o Telegram, né? A partir de hoje, dia 21, ele estaria suspenso no Brasil. E ontem aí o ministro Alexandre de Moraes revogou essa suspensão depois do Telegram aí ter cumprido as medidas contra fake news, né? Que é o objetivo específico aí do Tribunal Superior Eleitoral e do STF em relação às eleições e a distribuição de fake news aí próximo ao período eleitoral. Essa é a discussão maior e, óbvio, podem ter novos desdobramentos nessa semana, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Falando em desdobramentos, já olhando para eleições 2022, o PL, né, partido ao qual o atual presidente está afiliado, também filiou aí no final de semana a Bia Kicis e também o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, além de outros parlamentares aliados, então dando um norte aí já de um norte maior para as eleições 2022 e quais serão os passos, principalmente
quem serão os líderes e quem serão os apoiadores aí das candidaturas do atual presidente Jair Bolsonaro. E óbvio, tem outras definições nessa semana que são importantes. Uma delas, o próprio Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que pode deixar o PSDB para ser pré-candidato à presidência da República por outro partido. E essa discussão também promete para essa semana. No fim de semana, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, estava em reunião com alguns líderes dos tucanos do PSDB no Rio Grande do Sul, e também foi feita uma carta aí dos tucanos com diversos parlamentares, com diversas lideranças, pedindo para que Eduardo Leite continue no partido. Essa semana foi o deadline, aonde ele disse que irá tomar a decisão sobre essa possível saída. Então também um ponto que pode mexer com o ambiente político e obviamente mexer com o mercado financeiro, quem sabe mais uma terceira via, né? E aí novas discussões em relação às eleições 2022, que certamente aí vão ser um prato cheio para movimentos no mercado financeiro como um todo. E o ex-presidente Lula, que também é atual pré-candidato aí à presidência da República, ele criticou na semana passada o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e principalmente por conta da comissão, né, de estudos aí para apresentar um programa de semipresidencialismo aqui no Brasil. E enquanto isso, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também rebateu as críticas do ex-presidente Lula, e dizendo aí que as falas dele foram ofensivas em relação aí ao trabalho do Congresso, né, Câmara e Senado. Isso também promete ter desdobramentos durante essa semana, então também vale a pena acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Continuando e olhando um pouquinho para ambiente econômico, diversos especialistas aí têm apontado a possibilidade aí de uma redução na entrada de capital estrangeiro, principalmente quando olhamos para a Bolsa Brasileira. O que segurou a Bolsa Brasileira em alta no início desse ano foi basicamente a entrada de capital estrangeiro, com muitos investidores entendendo aí que a Bolsa Brasileira tinha ativos muito baratos após as quedas sucessivas aí no final do ano passado, né? Principalmente no segundo semestre, o que tornou aí algumas ações baratas, e houve uma grande movimentação na Bolsa Brasileira de recursos vindos do exterior. Por outro lado, os especialistas ainda acreditam que no cenário de renda fixa, uma renda fixa mais alta, parte desse recurso ainda venha principalmente aí aproveitando as taxas de juro mais alta aqui no Brasil, e esse cenário de uma Selic talvez acima de 13% até, como alguns especialistas de mercado já têm tratado. Mas óbvio, toda essa questão acaba mexendo aí com o mercado, e óbvio, com uma redução na entrada de capital estrangeiro, podemos novamente aí ter um dólar mais alto. Isso também pode mexer bastante com o mercado, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nesse fluxo, né? Lembrando que não existe um consenso e o mercado é soberano, podendo aí ter muitas mudanças nesse sentido, por isso é importante acompanhar diariamente essa movimentação. O cenário de inflação e principalmente o endividamento aí de empresas e famílias levam aí agências de rating, como é o caso da Fitch, a prever uma maior inadimplência, né? Inclusive acima do que já era esperado, uma inadimplência bem acima da média aqui no Brasil em 2022, então trazendo uma preocupação maior também para esse cenário econômico, onde as instituições financeiras também, Febraban, já tem previsto aí uma inadimplência maior, e o governo tem criado algumas estratégias, inclusive aí uma entrada de recursos aí de até 165 milhões, né, com FGTS e outros programas aí que o governo está fazendo aí até as eleições, que pode também ajudar um pouco nesse movimento, mas óbvio, vale a pena acompanhar as cenas dos próximos capítulos. A questão do controle da inflação também, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Falávamos anteriormente sobre o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, que reforçou que nas reuniões do FOMC, que é o Copom dos Estados Unidos, até o fim do ano, deve sim haver novos aumentos da taxa de juros, e alguns especialistas, analistas, começam a ficar um pouco preocupados com o tamanho desse aperto monetário. É importante, na fala desses especialistas, desses analistas, sim,
o controle da inflação, mas na fala de muitos deles, aí, se a taxa de juros lá nos Estados Unidos ultrapassar os 3%, é basicamente aí a morte da economia. Então também um ponto importante aí para ficar de olho, por isso algumas falas de Jerome Powell no dia de hoje e no restante da semana acabam também trazendo uma luz sobre esse ambiente econômico e sobre os próximos capítulos. E a pandemia, esse é um ponto importante, acabou acelerando, né, muitos processos de digitalização, trouxe melhorias de instituições financeiras, bancos, fintechs, nos próprios caixas eletrônicos. As situações foram aceleradas com o Open Banking e o Pix também, mas comerciantes, de forma geral, ainda têm sofrido bastante com a dificuldade de integração de sistemas, e esse é um ponto que obviamente pode travar ainda essa evolução aí no mercado financeiro e mexer obviamente aí com alguns aspectos da economia. Então também vale a pena aí acompanhar todas essas mudanças. Temos ainda a continuidade do Open Bank, o Open Insurance também, que vem aí com mudanças para o setor de seguros. Então todo esse movimento aí também vale a pena continuar acompanhando e obviamente aí a tecnologia tendo que acompanhar no mesmo sentido aí para que haja essa integração e facilite a vida dos usuários. Olhando um pouquinho aí para ambiente corporativo e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, falávamos semana passada aí sobre a expectativa aí de dobrar a produção de veículos elétricos no Brasil no ano de 2022. Também aí plano aí da Stellantis, né, de nos próximos anos ampliar a produção e ter até 20% aí dos veículos vendidos no Brasil como sendo veículos elétricos. Todo esse movimento e alta de combustíveis, entre outras situações, faz com que haja uma maior demanda em relação a isso e diante desse cenário a Green Yellow, né, que é de um grupo francês, planeja investir 350 milhões em soluções para recarga de veículos elétricos aqui no Brasil. Então também esse é um ponto que pode mexer com o mercado. Lembrando, a gente não faz recomendação de compra ou venda aqui no nosso bate-papo, aqui na Francesca Educação Financeira, apenas trazendo aí notícias que podem impactar alguns setores específicos ou todos os setores aí corporativos. Analistas também estão preocupados com a indicação do governo, né, da União ali para a AGO, Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, onde o foco aí dessa AGO é trazer mais independência do conselho, né, em relação ao governo. Esse é o foco da companhia da Petrobras, mas com algumas indicações ali que se dizem neutras do governo da União. Especialistas, analistas começam a se preocupar se realmente a Petrobras vai conseguir ter um conselho independente e, obviamente, isso pode trazer desdobramentos no restante dessa semana, então vale a pena aí ficar de olho nesses próximos passos. E com a guerra lá na Rússia e Ucrânia, né, falávamos semana passada, inclusive em dias aí que a M. Dias Branco iria divulgar seus resultados. A companhia tem sofrido bastante pela questão de aumento aí nos insumos, né? A Rússia aí Rússia e Ucrânia são grandes exportadores de trigo aqui para o Brasil. E isso acaba afetando diretamente aí os preços e afetando a margem da companhia M. Dias Branco aí, que já sofreu bastante no ano passado e continua um sofrimento aí nesse ano por conta desses detalhes. A companhia, para passar por esse momento, acaba aí aproveitando a queda aí nas ações para fazer recompra de ações e também está trabalhando com um portfólio mais enxuto. Então também alguns desdobramentos interessantes aí para o setor que vale a pena ficar de olho também. E olhando para esse cenário de combustíveis mais alto, também temos aí a Latam, né, que já passa por um processo aí de recuperação judicial, com alguns desdobramentos ainda mais complicados e sofrendo bastante desde o início da pandemia, né? As companhias aéreas sofreram bastante com a questão de receita e agora a Latam, inclusive, teve que suspender alguns voos por conta de alta nos combustíveis. Voos que não estavam totalmente preenchidos foram suspensos, principalmente para manter aí um limite de gastos, né? Ter um custo menor e principalmente nesse cenário aí que não tinham voos completos, não tinham voos totalmente preenchidos, eles foram cancelados na semana passada. Isso também pode trazer novos desdobramentos aí para o setor aéreo, então também vale a pena acompanhar as cenas dos próximos capítulos.
E olhando para a divulgação de balanços, nós temos aí até o final dessa semana, início da próxima ainda, divulgação de balanços de companhias, olhando aí para o quarto trimestre de 2021. E hoje Eneva, Locamerica e JBS divulgam seus resultados, podendo também aí mexer com diversos setores da bolsa e também do mercado financeiro como um todo. Agora já são 6h18 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, vamos analisar alguns detalhes e tentar prever um pouquinho do que acontece no dia de hoje. Aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha também esse conteúdo aí com mais pessoas que querem aprender sobre mercado financeiro e começar o dia bem informados. Olhando aí para as bolsas no dia de hoje, então na Ásia temos a bolsa Nikkei no Japão fechada por conta do feriado, e enquanto isso na China, alta das bolsas chinesas, novamente aí olhando para a questão do governo chinês, né, que pretende aí apoiar mais alguns setores específicos e uma promessa aí de não interferir tanto em alguns setores, faz com que as ações chinesas voltem a subir. Inclusive após falas do presidente chinês de que não haverá, de que não concorda com a guerra lá na Rússia e Ucrânia, que ninguém sai ganhando disso, também existe uma perspectiva melhor de alguns embargos aí a empresas chinesas lá dos Estados Unidos. Também não aconteçam esses embargos por parte do governo do presidente Joe Biden. Isso tudo traz um cenário mais tranquilo para a China. Então subiu 0,41% e fechou às 5h30 da manhã a 12.379 pontos. Olhando para os demais mercados nesse momento, então temos bastante oscilação desde as primeiras horas do dia, com algumas bolsas ali operando próximo da estabilidade e principalmente aí o mercado pré-market norte-americano ainda atuando em leve queda nesse momento, enquanto as bolsas europeias se recuperam aí, que também oscilavam nas primeiras horas do dia. Agora, 6h20 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 0,10%, o CAC na França sobe 0,16%, e no Reino Unido temos uma alta de 0,55% nesse momento. Olhando para o pré-market lá nos Estados Unidos, Dow Jones cai 0,30, S&P 500 cai 0,15, enquanto o Nasdaq cai 0,35. Essa é a expectativa para o mercado no dia de hoje. Óbvio, o mercado é soberano e podemos ter muitas mudanças, né? Como falávamos antes, temos aí falas importantes de presidente do Banco Central norte-americano, falas de membros aí do FOMC e também do Banco Central Europeu, que podem aí trazer um cenário completamente diferente. Mas hoje uma grande preocupação acaba ficando aí, principalmente por possíveis novas sanções ali, né? Ou a União Europeia proibir a importação de petróleo da Rússia, o que acabaria aí também trazendo novas altas, e isso mexe bastante com o cenário global. Obviamente, né, o mercado nacional e Bovespa pode ser beneficiado por essa alta de commodities, e a tendência é que traga aí uma realidade diferente de escolha das bolsas norte-americanas e possivelmente fechando em nova alta o Ibovespa no dia de hoje, dia 21 de março de 2022. Óbvio, amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para olhar para tudo que aconteceu no dia de hoje e planejar aquilo que pode acontecer ou tentar entender, trazer as principais notícias que podem impactar o mercado no restante dessa semana. Ótima semana de trabalho, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.